Eu acho que já estamos gravando. Então, sejam bem-vindos então a mais uma aula de mecânica clássica, pessoal. E agora, na aula de hoje, então, a gente continua falando sobre temas que a gente estava falando na aula passada, temas de equilíbrio, né? O capítulo que a gente está fazendo agora é um capítulo que trata de equilíbrio, é um capítulo que desenvolve os conhecimentos que a gente já tinha visto de sistemas de força, sistemas de momento e tal. Então, o que a gente gostaria de ter agora é, como você já tem visto aí nas últimas aulas, é utilizar as ferramentas de equilíbrio, as equações de equilíbrio, para achar as reações de apoio nos apoios que sustentam uma determinada estrutura no espaço. Então, na semana passada a gente fez bastante, e eu espero que vocês tenham visto, né, na aula da quinta-feira. Eu não consegui fazer lá ao vivo, porque a gente estava com reunião geral, eu estava participando da reunião geral, fazendo uma intervenção com todos os outros professores, então eu fui deixando gravado pedaços para vocês, e acabou que vocês foram, entre aspas, premiados, e de novo, né, sempre que eu estou deixando essas coisas gravadas, vocês estão recebendo muito mais exercícios do que seria possível resolver durante o horário normal de aula. Tá? Então eu passei a matéria básica para vocês, resolvi alguns exercícios introdutórios, depois resolvi outros tipos de exercício. E eu acho que no lugar de a gente fazer uma recapitulação de tudo que a gente já tinha visto antes, né, acho que seria interessante eu continuar a resolver exercícios, porque nesses exercícios acabam brotando os temas que a gente vinha abordando. Então a minha ideia hoje é o seguinte, resolver dois exercícios, como eu tinha prometido no último vídeo, mais relacionados à parte de biomecânica, tá? Então se vocês têm acesso ao livro do Craig, vocês já viram que tem vários problemas desse tipo, né, de corpo humano, né, posições para a gente calcular forças de músculos e tal. Eu acho muito bacana a gente ter o enfoque mecânico nesse tipo de coisa, né? Vou resolver esses dois exercícios, espero que não demore tanto. Em seguida, então, a gente entra na parte da extensão. Assim como a gente já fez no capítulo anterior, a gente vai estender tudo que a gente estava vendo em 2 dimensões, vamos estender para 3 dimensões e vamos ver quais são as diferenças, né? O que tem de novidade quando a gente passa de 2 para 3 dimensões, tá? Então, inicialmente, eu queria resolver com vocês um probleminha que é o problema 341. O problema 341, então, ele nos mostra uma pessoa flexionando lentamente um braço com um peso de 10 quilos na sua mão. Então, basicamente, eu não vou conseguir fazer o desenho com a mesma qualidade que tem no livro, tá? Mas a gente tem, então, o osso do braço, né? Estou desenhando ele relativamente fininho aqui para a gente conseguir ter espaço para desenhar as grandezas vetoriais que nos interessam, tá? Então, esse o húmero, né? O osso que a gente tem na parte de cima do braço. E a ele, então, estão conectados dois ossinhos. Os ossos do antebraço, né? Eles se juntam no pulso, basicamente. Aí aqui a gente tem, então, a mão. Nosso camaradinho aqui. Ele está sustentando, então, um peso, uma massa, na real, né, de 10 quilogramas. Temos 10 quilogramas na mão. E o sistema está bem nessa posição ali, 90 graus. E agora a gente tem que entender por que esse braço fica parado. Né? Então, a gente tem dois tipos de músculos que estão associados aí. A gente tem um músculo que está ligando. Deixa eu mudar a cor aqui, que vai ficar mais fácil da gente entender. A gente vai ter esse músculo braquial, que está ligado mais ou menos no meio do húmero até o osso de baixo, né, a ulna. E eu tenho o bíceps que liga, então, a parte de cima aqui do ombro ao rádio. Então aqui está o bíceps. Tá bom? Desenho bem simplificado, né, só para a gente saber mais ou menos o tamanho dessas coisas. Tá? Então, esses são os músculos que estão de fato fazendo as forças para manter essa estrutura segura né, o sistema braço mais massa, né, entendido como uma estrutura, parado nessa posição. O que a gente quer saber
A gente quer determinar quais são as forças que estão sendo geradas por esses músculos, tá? Então esses músculos eles estão puxando ali para cima, né? E a gente conhece algumas coisas de geometria nesse camarada. Ele nos dá uma distância de 200 milímetros aqui. A gente tem uma distância entre o cotovelo, entre a articulação do cotovelo e o ponto médio ali entre esses dois músculos, né? Da mesma forma como ele botou a distância entre o cotovelo e o ponto médio ali aqui no rádio, nesse músculo, nesse osso maior, ele está botando também a distância entre o ponto médio entre esses dois músculos, tá? A gente tem ali 50 milímetros aqui. Temos então uma distância de 100 milímetros até o centro de massa desse nosso do antebraço, tá? Jeito aqui. A gente tem mais 100 milímetros aqui. E a distância total do cotovelo até o centro daquela massinha de 10 quilogramas é de 350 milímetros. Bom, acho que em termos geométricos era isso. Então o que ele está nos perguntando é, primeiro, determinar a força dos músculos. Ele chamou de F aqui, só deixa eu marcar certinho o F. Primeira coisa que a gente quer determinar é isso. Outra coisa que a gente quer determinar é a reação no cotovelo. O cotovelo ali é o ponto, ele chamou de ponto E aqui embaixo, tá? Acho que era isso, tá? As recomendações do problema, assim, use as dimensões mostradas para localizar os pontos efetivos de aplicação dos dois grupos de músculos. Esses pontos estão 200 milímetros diretamente acima de E e 50 milímetros diretamente à direita de E. Inclua o efeito da massa de 1,5 kg do antebraço, que tem como centro no ponto G, e relate qualquer suposições que a gente vai ter, tá? Então esse é o problema de estática, né? A gente está levantando essa massa de forma bem devagarzinha, assim, então a gente não tem grandes acelerações, né? Digamos que a gente pode desprezar as acelerações. E nessa posição, então, a gente vai calcular quanto é que são as reações de apoio. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente deveria fazer é diagrama de corpo livre, como sempre, né? E o diagrama de corpo livre, claramente, eu acho que essa altura já deve estar claro para vocês que a gente deveria estar interessado apenas no braço, né? A gente vai substituir todos os músculos, a massa e tudo mais, pelas forças que estão agindo nesse sistema do braço. E a gente pode considerar o sistema do braço inteiro como se fosse algo rígido, tá? Não vou precisar desenhar todas as partes individuais aqui. Tá? Tem a bolinha aqui com as mãos, o camarada. Esse é um esboço, a casquinha externa do que está me interessando, tá? E as coisas que estão sustentando, na verdade, a gente poderia até pensar, como eu estou querendo saber a reação no cotovelo, na verdade eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou considerar apenas o antebraço como o meu sistema de interesse, tá? Porque reação no cotovelo é o quê? É a interação, basicamente, entre o antebraço e o braço. Então, se eu quero descobrir qual que é essa reação que aparece no cotovelo, para mim não interessa o que está acontecendo lá na parte de cima do braço, né, que se chama clinicamente apenas de braço, que chama de braço só a parte de cima, tá? Então, não interessa essa parte de cima, eu quero saber só o que está acontecendo no antebraço. Então, para o sistema antebraço, mão e bola, né, eu poderia desenhar aqui a casquinha da mão como um todo, tal, e a bola estava ali. A gente vai substituir, então, vai desenhar todas as forças que agem, que são a força F dos músculos, o peso do antebraço, W de AB, né? Deixa eu desenhar um pouquinho maior aqui para não ficar tão confuso. O peso do antebraço, o peso da bola, e isso está sendo sustentado pelas reações de apoio. O único apoio que age aqui é o cotovelo. E no cotovelo, então, eu tenho uma reação que age no ponto E na direção de Y, uma reação que age no ponto E na direção de X. Logicamente, quando eu estou chamando Y e X, eu estou associando, então, essa direção aqui com o eixo X e essa direção aqui como se fosse o eixo Y. Tá?
Muito bem, então agora a gente vai calcular quanto é que vale essas coisas. A partir desse diagrama de corpo livre, a gente pode escrever equações de equilíbrio que valem para esse diagrama de corpo livre. Temos duas incógnitas, Rx e Ry, e F, né? 3 incógnitas, na verdade. E eu quero descobrir, se possível, uma de cada vez, porque eu sou preguiçoso. Não quero montar um sistema de equações que envolva todas as 3 equações ao mesmo tempo. Eu quero construir uma equação que me dê direto uma incógnita, construir outra equação que me dê outra, e construir outra equação que me dê outra. Tá? Sempre que tem essa situação, eu recomendei a vocês que a primeira equação que vocês escrevessem fosse a somatória de momentos com relação ao ponto onde eu tenho mais incógnitas, né? Eu tenho duas forças que agem no ponto E, no cotovelo, Rx e Ry, tá? Essas duas forças não vão gerar momento com relação ao próprio cotovelo. Então, se eu fizer uma somatória de momentos com relação ao cotovelo, essas duas incógnitas que tinham não aparecem, e com isso eu consigo determinar diretamente quanto que vale F, tá? Então, com relação ao cotovelo, né, a gente vai descobrir o seguinte. Vamos olhar todas essas forças, vou começar lá com a bola, tá? Se só houvesse o peso da bola, o cotovelo giraria, o antebraço giraria ao redor do cotovelo no sentido anti-horário, negativo, distância entre o cotovelo e a bola, vezes o peso da bola. Se só tivesse o peso do antebraço, teríamos a distância entre E e G, peso do antebraço, e isso vai ser sustentado, né? Se só houvesse aquela força dos músculos, esse antebraço giraria no sentido anti-horário, tá? Distância entre o cotovelo e a força de aplicação, né, o chamado ponto F, vezes a parte dessa força que gera momento com relação ao cotovelo. Tá? E a parte dessa força que gera gera momento com relação ao cotovelo, claramente é a força, a componente Y dessa força. Porque a componente X, na hora que eu decompuser esse cara, que ele está inclinado, né, ele está segundo um determinado triângulo que eu já vou desenhar. A componente X, ela passa, né, se eu deslocar ela segundo a sua linha de ação, ela passa sobre o cotovelo, portanto, ela não gera momento com relação ao cotovelo, o braço de alavanca não. Tá? Então, com isso, eu vou descobrir quanto é que vale a componente Y dessa força dos músculos. Isso aqui vai ser igual a zero, porque não tem mais nada agindo ali. Então, que hipótese, né, que eu estou fazendo quando eu escrevo isso? Eu estou fazendo uma hipótese, isso era um dos pedidos do problema, né? Estou fazendo a hipótese de que não há momento reativo, né, um momento de reação no cotovelo. Ou seja, eu estou interpretando o cotovelo como se fosse um pino. Tá? Isso é uma hipótese simplificadora, né? A gente tem um sisteminha ali de músculos do cotovelo que poderia até induzir uma certa quantidade de momento ali dentro. Não é uma rotação 100% livre que a gente tem ao redor do cotovelo, eu preciso fazer um pouquinho de força. Mas é uma hipótese razoável, né? Porque o momento que eu consigo gerar localmente ali com esses músculos no cotovelo é muito menor que é muito pequeno comparado a todos os outros momentos que essas outras forças realizam sobre o cotovelo. Tá? Então, essa é uma hipótese que eu estou realizando. Então, com isso, eu consigo descobrir quanto é que vale Fy. Então, vamos botar ali. RF vezes Fy vai ser igual a RB vezes o peso da bola mais REG vezes o peso do antebraço. E esses valores, então, vamos calcular agora, né? Peso da bola, 10 kg vezes 9,8, eu tenho 98 newtons. O peso do antebraço, eu tenho 1,5 kg vezes 9,8. Isso vai me dar... Alguém pode fazer aí para mim? Que eu tô, como vocês estão vendo, eu estou no celular e no tablet, então não tenho calculadora aqui. Então alguém só faz para mim 1,5 vezes 9,8. 14,7. Obrigado. Então 14,7 newtons. E agora a gente substitui esses outros caras, a gente sabe essas distâncias todas, né? Então Fy vai ser distância entre e a bola é a distância total do braço, então eu tenho 350 milímetros, vezes peso da bola, 98 newtons, mais distância entre E e G, vai ser os 50 milímetros mais os 100, então são 150 milímetros, vezes 14,7, se o Wesley não me sabotou, dividido por a distância entre E e o ponto F, que é claramente essa distância do cotovelo até o centro, né, o ponto médio entre os dois feixes de músculos, que é de 50 milímetros. Então, com tudo isso, a gente consegue achar quanto é que vale Fy.
Consegue fazer aí, Wesley, por favor? Ali é 150 vezes 14,7. Isso. Deu 730,1. 730,1 já dividido por 50, né? Isso. Tá bom. Então, 730,1 newtons é a componente Y dessa força realizada pelos músculos, tá? Então, vocês observam, né, como por conta da posição que o músculo fica, para ele sustentar um pezinho de 10 quilos, que equivale a 98 newtons, né, ele precisa fazer mais do que 7 vezes mais força lá naquele bracinho de alavanca que é 7 vezes mais curto, né? Então, existe uma proporcionalidade entre esses caras. Então, só que ele não está perguntando qual que é a força de Y, ele está perguntando quanto é que é a força absoluta, né? Então, a força absoluta desse cara é o quê? Existe uma semelhança entre o triângulo geométrico desses músculos, dos quais eu sei as distâncias, eu sei que aqui eu tenho 50 milímetros, aqui eu tenho 200 milímetros, e esse triângulo é similar ao triângulo de forças, tá? E nesse triângulo de forças eu já descobri que isso aqui vale 730,1 newton, tá? Então, para triângulos similares, a gente pode achar diversas coisas diferentes, né? A gente pode fazer simplesmente relações, são regras de três, basicamente, que relacionam esses dois caras, tá? Eu gosto especificamente de achar ângulos. A gente pode achar, por exemplo, esse ângulozinho aqui, vamos chamar esse ângulo de beta, por exemplo, tá? E eu sei que beta, pelo triângulo geométrico, pelo triângulo de distâncias, né, ele vai ser a inversa da tangente, né? A tangente de beta vai ser o cateto oposto a ele, 200 dividido por 50. Então, se eu pegar tangente a menos 1 do valor 4, eu vou chegar num valor de ângulo beta, tá? Daí, quando você tiver aí, o Wesley só me avisa, tá? O senhor deu 75,96 graus. Tá, 75, podemos botar 76, né? É, sim, sim. 76 graus, tá? Então eu sei que vale 76 graus beta, né? E agora eu quero saber o quê? Eu quero saber quem que é a hipotenusa desse ângulo, tá? Eu sei quanto é que vale o cateto oposto, eu sei quanto é que, e eu quero saber quanto é que vale a hipotenusa, tá? Então F vai valer o quê? Vamos, para não nos embananarmos, né? Eu sei que seno de beta é o cateto oposto, que é FY, dividido pelo F, eu quero descobrir F, então F vai ser igual a FY dividido pelo seno de beta, e a gente consegue descobrir então quanto é que vale F. Então, 730 dividido por seno de 76. O senhor deu 752,45. Beleza. 752,4, obrigado, Vinícius. Então, descobrimos quanto é que vale a força do músculo. Tá bom? Então, aproveita que você já está aí com a calculadora e me calcula quanto é que vale esse Fx. Por favor. Fx vai ser simplesmente esse F vezes cosseno de beta. O senhor deu 182, certinho aqui. 182 newtons. Beleza. Por que eu pedi já para você calcular? Porque isso é só uma parte do problema, né? O problema nos pediu para calcular quanto é que vale F, isso aqui a gente fez, mas ele pediu para a gente calcular quanto que vale a reação no cotovelo. E a reação no cotovelo, batendo o olho nesse diagrama de corpo livre, fica claro que é interessante eu fazer somatórias de forças, né? Se você fizer somatória de forças em x igual a zero, a gente observa que quem que age em x? A gente vai ter essa componente Fx apontando para a esquerda e vai ter suportada por essa relação do cotovelo REx. Tá? Então eu tenho o quê? REx apontando para a direita, do jeito que a gente tinha chutado lá, menos a componente x da força dos músculos, isso dá igual a zero, e eu já descubro então direto que Rex tem exatamente o mesmo valor de 182 newtons. Lembre-se, eu fiz a conta, deu no sentido positivo, então é sinal que o sentido que eu tinha chutado inicialmente estava o correto. Tá? E finalmente eu vou fazer então uma somatória de forças em y igual a zero. A gente tem que olhar lá no diagrama de corpo livre todo mundo que gera
todas as forças que agem na direção de Y. Então eu tenho REY para cima, FY para cima, WAB para baixo e WB para baixo. Então vamos lá. Mais REY, mais FY, menos o peso do antebraço, menos o peso da bola, tudo isso está zero. E a gente quer descobrir quanto é que vale essa reação no cotovelo na direção de Y. Então isso vai valer o peso da bola, que é de 98, mais o peso do antebraço, que é de 14,7, menos a força FY, que vale 752,4. Isso vai dar um número bem negativo, né? Sim, o senhor deu menos 639,7 aqui. Beleza. Menos 639,7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tinha chutado que o RY ficava numa determinada direção, chutei que ele apontava para cima, e na real ele aponta para baixo. E faz sentido se vocês pensarem, né? Imagina que eu estou ali com uma massa na mão, estou fazendo essa força para sustentar essa massa. A reação de interação entre o braço e o antebraço, na verdade, está fazendo o quê? Está empurrando o cotovelo para baixo. O antebraço está sendo comprimido, desculpa, o braço está sendo comprimido, né? A força do músculo puxaria esse cara todo para cima e o braço está sendo comprimido aquele ponto, então tem que aparecer uma força de interação para baixo. Faria sentido se eu tivesse refletido desde o começo, mas isso também saiu naturalmente da minha formulação do problema. E a gente acha isso através desse sinal negativo. Tá? Então esse é um exemplo de problema que a gente pode fazer e tem vários outros, tá? Se vocês olharem ali ao longo do livro, ali tem posição do braço, né, para calcular a força do músculo deltoide, o braço na horizontal, qual é a força que você tem que fazer no tríceps para apertar uma célula de carga, qual é a força que aparece no músculo do tendão patelar lá do joelho. Então tem um monte de coisa bem bacana que vocês podem fazer utilizando esse contexto aí mais biomecânico da coisa, tá? Senhor, a fixação dele é como se ele tivesse chumbado, né? Como se fosse, né? Porque. Oi? Do cotovelo, você disse? É isso, isso. Ou Então, não? não, porque se ele tivesse chumbado, eu teria que apareceria um momento adicional ali dentro, né? É, sim. Se aparecesse um momento, a gente teria teria 4 incógnitas, né? Eu não saberia quem que é a força, não saberia quem que é RY, RX e esse momento, tá? Então a gente não teria como resolver só com as equações de equilíbrio. Por isso que eu fiz aquela hipótese de que ele é um pino, Ah, tá, entendi. tá? Então eu não teria equações que chegam para resolver esse problema se eu não fizesse essa hipótese aqui, tá bom? Agora nós vamos resolver um probleminha, talvez seja o probleminha mais complexo que tem nessa lista de exercícios, né? E é um probleminha relacionado, é um problema que o professor de vocês sofre constantemente. Eu sou um cara que eu tenho hérnia de disco nas costas, né? Frustrado, jogador de basquete durante a vida inteira, que faz 2 anos que não consegue jogar basquete por conta da hérnia de disco. E a gente está vendo, é um probleminha, o 360 fala exatamente sobre a pressão que existe sobre os discos entre vértices, tá? Então, basicamente, o que a gente tem ali no desenho, a gente tem a coluna, tá? Eu não vou desenhar em 1000 detalhes aqui, mas a gente tem várias vértebrazinhas da coluna. A coluna é meio curvada, assim, até que a gente chega no final da coluna ali no cóccix, né? Essas últimas vértebras que a gente tem aqui são as vértebras lombares, desculpa. E a gente está interessado justamente nessa última vértebrazinha aqui, que é chamada de L5, né? Então L5, L4, L3 a gente subiria ali, né? Mas essa é a última vértebra que a gente tem. L5 justamente onde eu tenho a minha maldita hérnia de disco, né? E aqui no meio, entre essa vértebra e o sacro, a gente tem então o disco. Tá? Tô desenhando aqui uma almofadinha e tal. Quando tudo é saudável, é nesse formato, a gente tem uma almofadinha entre essas duas coisas. Quando a gente tem uma hérnia, esse negócio desgastou e formou. A gente tem uma protusão, essa hérnia saiu, esse disco saiu e começa a apertar nervos e medula e etc. Tá? Enfim, então esses camaradinhas aqui, as costas têm esse formato e a gente tem o sistema de músculos das costas, né? Então, é um feixe de músculos que liga todas essas costas. Todas essas vértebras estão ligadas aqui, tá? Mas então, estou desenhando de novo de forma simplificada. E a gente tem uma força
F associado a esses músculos do sistema de músculos das costas. O corpo da pessoa está aqui na frente, né? Então, vocês conseguem imaginar, né? Eu teria a pele da pessoa está toda aqui por trás, tal, e aqui na frente, então, está o tórax da pessoa, tórax e abdômen, etc. Então, o centro de massa da pessoa está aqui na frente. Tá? Eles chamam de G1. E associado ao que o que essa vértebra ali vai sentir vai ser o peso de tudo que está acima dela. Tá? Então, não é a massa total do corpo, né? Porque aquela vértebra não está sendo comprimida pelo peso das pernas, por exemplo, que estão abaixo dela. Né? O que ela está sentindo é tudo que está acima dela. Toda essa parte do corpo que está acima dessa vértebra, tudo está concentrado nesse G. E ele tem um peso U que já vai ser dado ali no problema. Tá? Então, entre o centro dessa vértebra, o que a gente está interessado? Estamos interessados nessa vértebra. Essa vértebra, ela tá, esse disco, desculpa, ele tem uma orientação que é conhecida. Tá? Essa orientação aqui está a 41 graus para essa pessoa, né? Cada pessoa tem uma angulação um pouco diferente. Tem uma angulação de 41 graus em relação à horizontal. E existe uma distância, então, entre o centro dessa vértebra aqui e essa posição do centro de massa ali é dada por 25 milímetros, desculpa. Então tá meio fora de escala, tá, o meu desenho, não liguem não. E entre o centro dessa vértebra e a linha de ação dessa força, agora que vai aparecer a fora de escaleza desse negócio, aqui eu tenho 50 milímetros. Pronto, eu teria 25 milímetros entre o centro da vértebra e o ponto do centro de massa, e entre o centro da vértebra para trás, com os músculos ali das costas, tem mais 50 milímetros ali para a parte de trás. Tá? Então, a primeira análise que a gente vai fazer vai ser esse caso, apenas da pessoa, da vértebra sustentando o próprio peso. A gente vai ver como é que quais são as forças que se desenvolvem nessa vértebra, tá? E depois a gente vai ver o que acontece quando a pessoa, além de ter a própria massa, tem ainda, carrega com as mãos uma massa equivalente a 1/3 do seu corpo, do peso da parte de cima, concentrada nesse ponto G2 aqui. Tá? Então imagine que eu tenho o braço do camarada, que eu não quero carregar muito o desenho para não ficar muito complicado, tá? Mas a gente tem o bracinho de alguém que está segurando aqui esse corpo, tá? E a gente vai ter então a distância entre o centro da vértebra e esse camaradinho ali, de 300 milímetros. Beleza? Então vamos ao enunciado desse problema. A parte lombar da coluna vertebral humana suporta todo o peso do tronco e da carga da força superior que lhe é imposta. Então, tudo que você carrega nos braços, carrega as costas também. Considerando aqui o disco destacado, no meu caso, em roxo, né, ali no livro está em preto, entre a vértebra inferior da região lombar L5 e a vértebra superior da região do sacro, que é esse blocão de ossos ali na parte de baixo, né, para o caso de L igual a 0, né, determine essa força aqui, que é o que ele chama de L. Né? Então, quando você não está carregando peso nenhum, então, para o caso de L igual a 0, determine a força compressiva e a força de cisalhamento suportada por esse disco em termos do peso corporal dado. Tá? Então, esse é um ponto interessante da gente ver o zoom desse camarada aqui, para a gente entender o que eu estou falando, o que o enunciado está dizendo quando ele fala de força compressiva e força de cisalhamento. Então, esse aqui é o disco, tá? Estou dando um zoom nele. E sobre ele, então, a gente vai ter uma determinada força, a gente vai fazer as contas, né, e vai calcular que tem uma força que está aplicada nesse camarada. Tá? Então, essa força que está aplicada ali nesse camarada, a gente pode decompor ela segundo duas direções diferentes. Então, digamos que o F esteja aqui, né? Eu posso dizer que o F tem uma parcela que está aqui, normal a esse disco, e outra parcela que está paralela a esse disco. Bom, essa parcela que está normal vai tender o quê? A esmagar esse disco, né? Fazer a forcinha para diminuir a altura desse disco. Isso que vai ser a força que a gente vai chamar de força de compressão. E essa parcela que está ali paralela a esse disco vai tender a fazer ele mudar de formato, né? Então ele que estava, se ele era um quadradinho assim, sendo que a gente tem uma força aplicada nesse sentido, o que acontece com o quadradinho é que ele se deforma dessa forma. Isso aqui é o que a gente chama de cisalhamento, tá? Esse tipo de deformação é de cisalhamento. Então a força de cisalhamento é essa que vai estar paralela ao disco. Beleza?
Então, a gente quer saber quanto é que valem essas componentes de compressão e de cisalhamento sobre esse disco. Vocês querem saber isso em função de W, tá? Então, W é o peso corporal total. E ele estima, então, que o WU, a parte ali que está acima, né, a parte está ligada à parte de cima acima do disco, isso vale 68% do peso. Então, 0,68 de W. Beleza? Então, tá. Então, a gente vai definir isso. E depois ele pede para a gente recalcular para quando esse camarada está carregando um terço do seu peso corporal nessa caixa, naquela posição, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho umas coisas, a gente tem que entender o que está aparecendo ali nesse nosso problema, né? Então, observe, eu não sei quanto é que vale F, tá? F é uma coisa que eu não sei quanto que tem que aparecer de F para eu sustentar minha coluna na vertical. Então, F é uma incógnita, né? Esse aqui já é uma incógnita. Além disso, no próprio disco eu tenho essas duas forças, são mais duas incógnitas, tá? E essas duas forças a gente pode considerar que elas ajam nesse próprio centro do disco, tá? Então, observem, eu tenho, quem são minhas incógnitas, né? As incógnitas são força de compressão, força de cisalhamento e a força F dos músculos das costas. Duas dessas forças agem no mesmo lugar. Duas dessas forças agem exatamente no centro desse disco. Então eu vou fazer, de novo, né, um somatório de forças, somatório de momentos, desculpa, com relação ao centro do disco. Eu vou botar aqui. Somatório de momentos com relação ao disco é igual a zero. Tá? Para esse sistema, né, então a gente pode imaginar o que é o diagrama de corpo livre. Né? O diagrama de corpo livre seria basicamente, olha para o desenho que eu tenho, né, apaga todos os o restante apaga os músculos e tudo, a gente está olhando simplesmente para o corpo sólido, né, carregado tanto pelos músculos da parte das costas quanto pelo peso. Então, se fosse só os músculos das costas, esse corpo giraria numa direção, se fosse só o peso, ele giraria em outra direção. Eu fazendo essa somatória de momentos com relação ao centro do disco, a gente vai achar quanto é que vale essas forças, quanto é que vale a força desse sistema de músculos das costas, né? Então, se só existisse ela, a gente giraria, o tronco inteiro giraria ao redor do centro dessa vértebra, no sentido anti-horário, então positivo, distância entre o disco e o músculo das costas, tá? Isso aqui não ficou excelente, mas como vocês estão ouvindo, fica claro o que eu estou querendo dizer, vezes essa força F, que é quem eu quero descobrir, e se só houvesse a força do peso, né, eu teria uma rotação na direção horária, então negativo, distância entre o disco e a linha de ação do centro de massa da parte superior do corpo, vezes esse WU. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, mais uma vez, o que é a hipótese que está sendo inserida ali? Eu estou dizendo que esse disco está funcionando apenas como se fosse um pino. Tá? Então, ele está fazendo uma força de compressão, uma força de cisalhamento, mas ele não está inserindo nenhum tipo de momento. Se ele inserisse um tipo de momento, esse momento apareceria nessa equação de momento, e aí eu teria duas incógnitas para resolver aqui dentro, e eu só teria mais duas equações para resolver as outras incógnitas que me faltam, ou seja, me faltariam equações para a gente conseguir, tá? Então, vamos escrever esse carinha. Quero descobrir quanto é que vale essa força F. Isso vai valer apenas, então, RdG WU dividido por RdC. RdG entre D e o ponto G vale 25. RdC entre o centro do disco e a parte das costas, isso vale 50. Eu tenho WU, então eu sei que a minha força dos músculos das costas vai ser metade dessa força do peso da parte de cima, né? Ou seja, isso aqui vai valer 0,34 do peso total do corpo, né? Se WU vale 0,68, metade de 0,68 é 0,34 vezes W. Então, descobrir quanto é que vale essa força F. Só que eu quero descobrir quanto é que vale as forças de compressão e de cisalhamento que agem sobre o disco, tá? Então, a gente tem algumas formas diferentes de realizar
essas contas, tá? O que eu acho mais interessante da gente fazer é a gente considerar que a força que age sobre esse disco, né, a força que... Vamos olhar para o sistema como um todo, vocês já vão entender o que eu quero dizer, tá? Vamos tentar encarar parte do tronco como um todo e ver quais são as forças que agem na direção de X, sem eu ter feito a minha decomposição, tá? Então, o que está carregando o meu sistema é um peso que está apontando para baixo e a força das costas que está bem na vertical. Então, eu não tenho de cargas externas, eu não tenho nada na direção de X. Não tenho nada que carregue esse cara na direção horizontal. Então, eu não teria motivo para que aparecesse uma força na direção horizontal, uma força resultante na direção horizontal na vértebra, né? A vértebra em si simplesmente estaria reagindo nessa mesma direção geral. Então, como esses caras todos aqui agem dessa forma, né? Eu escrever isso, que a somatória de forças em X tem que valer 0, é equivalente a eu dizer o seguinte, né? A resultante total no disco de F5, de L5, desculpa, né? Da lombar L5 ali. A resultante total no disco de L5 ficará na vertical. Porque todo o resto do meu problema está na vertical. Tá? Observe, isso só está na vertical por conta do jeito que está desenhado esse problema. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, meu tronco não tivesse na vertical, se ele tivesse levemente inclinado, a musculatura das costas, ao fazer a força, teria uma componente na direção de X, e isso faria aparecer uma força na direção de X também sobre o disco. Tá bom? Então, eu só estou escrevendo somatória de forças em X igual a 0, porque todo o restante das forças está agindo na direção vertical. Tá? Muito bem, então a gente vai descobrir o quê? A gente vai descobrir esse F, vamos chamar esse F de disco, né? FD, beleza? Então, a somatória de forças na direção de Y igual a 0 vai me dar o seguinte. Eu tenho F, que é a força dos músculos das costas que eu acabei de calcular, apontando para baixo. WU apontando para baixo. E para cima, né? Então, o que eu estava mostrando aqui era a força que a parte de cima do corpo estava fazendo sobre esse disco, ou seja, o disco também, né, está sendo equilibrado por essa força para cima, tá? A força do disco está ali para cima. Por ação e reação, a parte inteira carrega o disco nesse sentido e o disco devolve, com relação ao corpo, ele devolve na direção contrária. Então, a força do disco está apontando para cima. Beleza? Então, isso aqui igual a 0. E eu descubro, então, que a força resultante no disco é uma força na vertical, que vale, então, WU mais F, e F vale meio de WU, então isso aqui vale 3 meios de WU. E FD vale, então, 0,68 mais 0,34 de W, né? Então, 0,68 por 0,34 dá 1,02, é isso? Isso, né? 1,02 de W total. Então, essa é a força que age, a resultante no disco, que age está na direção vertical, porque todo o resto está na direção vertical. E eu sei que isso aí, uma vez e meia, o peso do corpo está agindo no disco, tá bom? Só que eu quero descobrir quanto é que é a componente de compressão e a componente de cisalhamento. Uma vez que eu tenho isso, né, eu posso, de novo, recorrer à trigonometria. Então eu sei que essa força do disco está aqui. Ele vai ter, então, uma componente de compressão. Calculei, desenhei ela grande demais, né? Tem uma componente de compressão e uma componente cisalhante. E esses caras todos moram no mesmo triângulo aqui. Olhando para as propriedades geométricas desse triângulo, né, eu sei que eu tenho 41 graus, né, essa superfície aqui da força de cisalhamento está a 41 graus da horizontal. Então isso aqui vale 41 graus. Bom, então 41 graus, ângulo oposto nesse mesmo lugar aqui, eu teria 41 graus, e aqui eu tenho o complementar de 41 graus, tá? Esse cara aqui vale, então, 49, certo? 49 graus aqui. Então, com esse triângulo, né, fazendo esses raciocínios de triângulos, né, a gente consegue achar agora quanto é que valem essas forças. Vou desenhar esse triângulo numa posição talvez mais confortável para a gente enxergar ele, tá? Mas basicamente o que eu estou olhando é ele
tô rotacionando e tô ficando no plano do disco, né? Tô girando, ficando na posição do disco e tô vendo o que eu tô enxergando. Então, a força total do disco estava aqui, ela vai ser determinada por uma força de compressão, uma força de cisalhamento, e nesse ângulo aqui eu sei que ele vale 49 graus. Sei o valor da hipotenusa, sei o valor do ângulo, consigo achar tranquilamente quanto é que valem essas forças. Então, força de compressão vai ser seno de 49 vezes FD, e força de cisalhamento vale cosseno de 49 graus, né, vezes FD. Então, quanto é que vale seno de 49 e cosseno de 49? Vocês conseguem fazer aí rapidinho? Professor, cosseno de 49 dá 0,65 e... Peraí. O seno dá 0,75. Tá? Então, tem 0,65, 0,75. Eu tenho que multiplicar isso por 1,02. Tá? Então, 0,75 vezes 1,02 dá quanto? 0,7, algum quebra, 75 ou 76, alguma coisinha assim, né? Tá, tô fazendo aqui meio de cabeça, né? 75% de alguma coisa que é um pouquinho maior do que 1 vai dar no máximo 76, 0,76. Da mesma forma, 0,65 vezes 1,02 deu 0, aproximadamente 0,66, vai, de W. Então, achei quanto é que valem as parcelas de compressão e de cisalhamento dessa força que age sobre o disco. Tá bom? O que muda na hora que eu passo a ter a caixa? Não vou resolver o problema inteiro, tá? Mas no item B desse problema, com a caixa de de L, desculpa, né? O peso L igual a W sobre 3. Então, 1/3 do meu peso corporal está ali na frente, tá? O que muda é a nossa somatória de momentos. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Somatória de momentos com relação ao disco igual a 0. A gente vai ter um termo extra, né? Então, o que a gente tinha antes permanece. Então, mais RDC vezes a força das costas, menos WU vezes, RDG vezes WU, e menos, agora, a distância entre o disco e a caixa, tá? Então, já tinha usado o C ali atrás, né? Então, CX de caixa, vai? Vezes o peso da caixa, que é W sobre 3. Isso aqui é igual a 0, então, o que vai acontecer? F vai subir, né? Eu estou tendo que fazer mais força, a musculatura das costas faz mais força para sustentar esse camarada. Na hora que eu faço mais força, vocês veem que tudo isso aqui é multiplicado também. Na hora que a gente vai fazer as somatórias de forças, a gente vai chegar à mesma conclusão, né? A caixa só introduziu mais um elemento na vertical, então não tem por que a gente aparecer nada na direção de X, tá? Tudo segue na vertical. E na hora que eu for fazer somatório de forças em Y, a gente vai estar adicionando essa carga de 0,3, de 1/3 do peso total do corpo, a esse problema como um todo, né? Então a gente tinha ali força do disco ia ser W mais F, o F vai ter aumentado e eu ainda tenho mais uma vez esse W3. Isso tudo então vai subir, vocês vão ver que vai potencializar esse cara como um todo, tá? A gente vai chegar à conclusão que tanto a força de compressão quanto a força de cisalhamento no disco sobe. Podem fazer as contas depois para vocês treinarem ali, tá? Então esse é um exemplo, são exemplos, né? Peguei alguns exemplos da parte biomecânica para a gente resolver esse problema. Tem diversos outros exemplos. Qualquer livro que vocês pegarem, né, pode escolher o Hibbeler, o Beer Johnston, todos os exemplos, os livros que vocês escolherem, vão ter vários exemplos desse capítulo aí de cálculo de forças de reação e tal, tá? Se vocês aguentarem 5 minutinhos, agora o escritório liberou, eu vou lá em cima, daí eu fico mais confortável para a gente começar a falar sobre o equilíbrio em 3 dimensões, tá? Então aguenta 5 minutinhos aí, vou fechar a câmera enquanto eu me desloco. Se vocês quiserem ir tomando uma água, ou façam a conta aí. Faz a conta substituindo, adicionando esse W sobre 3 para calcular quanto é que valem o resto das coisas, tá? Já voltamos a falar.
Bom, gente, voltei. Estão me ouvindo? Show de bola. Então, eu vou fechar ali o celular. Continuamos aqui pelo desktop. Home office sempre tem essas aventuras, gente. Às vezes a gente é expulso do lugar onde trabalha. Acho que deve acontecer com vocês de vez em quando, né? Vocês estão estudando e daí lá pelas tantas são expulsos de onde estão e têm que estudar em um lugar alternativo. Acontece com a gente também. Bom, gente, então assim, com isso... Ficou alguma dúvida? Conseguiram montar o probleminha? Tudo certo? Acho que sim, né? Tranquilo. Não tem grandes mistérios, né? A lógica é exatamente a mesma da outra situação, só que a gente tem mais carga, né? E vocês vão ver como a carga vai ter aumentado bastante, porque o braço de alavanca, apesar do peso da caixa ser 1/3 do peso corporal, o peso da caixa adiciona muito, porque o braço de alavanca dela é muito maior do que o braço de alavanca associado às componentes tanto da força das costas quanto entre o peso corporal e a posição do corpo. Vinícius, só vi agora que você tinha escrito. Se fosse cisalhamento duplo, como seria? Do que parte do problema que era? Não sei nem de onde você estava falando. Disco, professor. Lá em cima, lá. Isso ali, ó. Tá. Se ele fosse duplo, como que seria, tipo, no caso? Então, na verdade, ele é duplo, tá? Então, Entendi. é que assim, o que eu desenhei ali, a parte da força de cima, né? Tudo que eu desenhei acima desse disco é a parte que está carregando esse disco. Tudo é forças externas ali. Então, na verdade, não é que ele é duplo, né? Mas assim, a reação dele aparece na parte de baixo. Então, observa, a parte de cima faz essa força de cisalhamento, ela está sendo sustentada, como está tudo parado, a força de cisalhamento aparece aqui na parte de baixo também. É verdade, entendi. Tá? Então, em termos de ação e reação, na verdade, você pode interpretar como se ele fosse duplo, sim, ou simples, tanto faz a forma como você interpreta isso. Tá? Maravilha. Então, assim, gente, com isso, assim, eu acho que vocês têm bastante problemas resolvidos, vocês devem ter, acho que uns 10 problemas resolvidos, que eu mostrei de diversas situações diferentes para esses problemas bidimensionais, tá? Não são os únicos, tem diversas coisas diferentes que vocês podem abordar. Vocês veem essa parte só essa seção do capítulo do Craig tem 60 problemas diferentes. Então eu resolvi uma quantidade bacana, mas ainda assim tem muito pano para manga, muito material para vocês resolverem, muitas dúvidas talvez que vocês possam ter. E é importante vocês praticarem mesmo e escolhendo os seus problemas e descobrindo por si mesmos, né, onde que o calo aperta, tá? Só que agora a gente não pode perder muito tempo, tá? Eu quero passar adiante, porque a gente está agora estendendo. Ainda na aula de hoje é importante que a gente veja essa parte aqui, de equilíbrio em 3 dimensões. Então, tudo que a gente estava vendo eram equilíbrios em 2 dimensões, e para esse equilíbrio em 2 dimensões, a gente viu mais ou menos uma sistemática de trabalho. Eu comentei várias coisas com vocês, né? Então, eu falei que as equações de equilíbrio forneciam no máximo 3 das equações de equilíbrio eram independentes, né? Então a gente podia fazer infinitas somas de momentos com relação a um determinado ponto, mas a partir do momento que eu fizesse a quarta soma de momentos com relação a um determinado ponto do espaço, o resultado, né, as informações ali contidas já teriam aparecido antes. Né? Quando a gente está falando em 3 dimensões, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Porque a gente não tem apenas as forças contidas num plano e, portanto, todos os momentos nesse eixo ou para fora do plano ou para dentro desse plano. Né? Quando a gente tem um problema bidimensional, aliás, né? Espero que vocês já tenham percebido isso. Então, x e y, se todas as forças estão num plano x e y, né? Todos os momentos que podem aparecer nessa estrutura estão sempre ao redor do eixo Z que está para fora da folha ou para dentro da folha, dependendo da regra da mão direita. Né? Então, estar em um problema bidimensional faz com que a gente tenha apenas uma possível fonte, um possível eixo com momentos. Tá? Quando a gente tem o caso geral de problemas tridimensionais, a gente pode ter momentos com relação a qualquer um dos eixos. Né? A gente já tinha visto isso no capítulo de sistemas de força, quando a gente passou para tridimensional. Então, quando a gente está falando em equilíbrios em 3 dimensões, a gente está falando, então, de equações de equilíbrio. A gente tem mais equações de equilíbrio que a gente tem que considerar. Tá? Então, quando eu estou fazendo, então, as somatórias de forças iguais a zero, então, se eu estou pegando todas as forças que estão agindo sobre um determinado corpo, e eu digo que se esse corpo está parado no espaço, a somatória disso tudo tem que estar zero, agora eu passo a ter 3 componentes. Né? Eu posso encarar isso como se eu tivesse somatória de forças em x igual a zero,
somatória de forças em y igual a zero. Isso a gente já tinha antes. E agora, como eu estou em 3 dimensões, a somatória de forças em z também é igual a zero. Por que eu consigo encarar esse problema com coordenada por coordenada? Porque se alguém está parado no espaço, ele está parado no espaço com relação a qualquer uma dessas coordenadas. Tá? Então, o equilíbrio de forças tem que valer para qualquer uma das coordenadas que você escolher. Tá? Então, esses problemas, como eu tinha mencionado já para 2 dimensões, somatória de forças em x, somatória de forças em y, somatória de forças em z, são coisas que são independentes. Então, cada um desses tem que ser satisfeito para o corpo estar 100% em equilíbrio no espaço tridimensional. Tá? Além disso, a gente tem, então, somatória de momentos iguais a zero. Se um corpo está parado no espaço, ele não está rotacionando ao redor de nenhum ponto do espaço. Tá? Em estática, né? Lembre-se que a gente está tratando do caso especial de estática. E lembre-se que o momento é uma quantidade vetorial. A gente tinha visto isso no capítulo de sistemas de força. Tá? Então, os momentos, no caso geral, o momento resultante de um sistema de força, ele pode ter componentes x, y e z. Ou seja, a gente sempre também pode fazer esse tipo de coisa aqui. Somatório de momentos com relação ao eixo x iguais a zero, somatório de momentos com relação ao eixo y igual a zero, e somatório de momentos com relação ao eixo z igual a zero. Então, observem, as minhas equações de equilíbrio, né, a natureza das equações de equilíbrio é a mesma. Eu tenho somatórias de força e somatórias de momento. Mas como eu estou num caso geral de 3 dimensões, agora eu posso ter forças em cada uma das direções cartesianas x, y e z, e eu posso ter momentos ao redor de cada um desses eixos também. Então, na verdade, eu tenho muito mais equações para resolver os problemas. É claro que isso não resolve sempre os meus problemas, porque eu tenho mais equações porque eu preciso de mais equações. Porque, afinal de contas, para eu fixar uma estrutura em 3 dimensões é um pouco diferente do que eu fixar uma estrutura em 2 dimensões. Eu preciso restringir mais a forma como ela está fixa, tá bom? Ainda assim, quando a gente está em corpo livre, né, o diagrama de corpo livre, quando a gente está em 3 dimensões, desculpa, o diagrama de corpo livre é uma ferramenta indispensável. E a gente tem que prestar muita atenção para desenhar esses diagramas de corpo livre. Primeiro, porque nem sempre é tão fácil a gente desenhar as posições das coisas com 3 dimensões. Né? A gente tem que tomar cuidado para a gente desenhar isso de uma forma coerente, que seja visível e a gente consiga não esquecer de nenhuma componente de força ou de momento quando eu tiver que fazer as contas. Tá? Além disso, né, então, diagrama de corpo livre. Né? Estou falando de diagrama de corpo livre aqui, vamos deixar anotado. Então, o diagrama de corpo livre tem que ser bem desenhado para a gente conseguir especificar bem, tá? E identificar bem as coisas. Tá? Para a gente ter uma restrição adequada desse corpo em 3 dimensões, tá? O diagrama de corpo livre, a gente vai ter tipos de apoio novos. Tipos de apoio para problemas tridimensionais são diferentes, de forma geral. Né? A gente tinha ali, então, pinos, roletes e tal. A gente tem coisas equivalentes em 3 dimensões, sim, mas eles têm um formato um pouco diferente, tá bom? Então vamos ver de novo, né? Da mesma forma como a gente fez antes, vamos ver alguns tipos importantes de apoios, tá? Então o primeiro tipo de apoio que a gente tem que refletir em 3 dimensões, por exemplo, é um contato com uma superfície. Então, contato com uma superfície lisa, assim como a gente já tinha visto anteriormente, essa superfície lisa só é capaz... Né, o que quer dizer lisa? Quer dizer que a gente não está considerando efeitos de atrito, e essa superfície lisa, então, só é capaz de fazer forças na direção normal ao contato, onde acontece. Então, se eu estou em 3 dimensões, né, tenho aqui uma superfície, tem um pé de um banquinho, por exemplo, tá? Então, tem um banco ali qualquer, eu estou apoiando ele contra o chão, e o chão não tem atrito. Então, se eu desenhasse, eu poderia desenhar aqui, né, os meus eixos, né, digamos, x, y e z. E por conta da carga que está agindo sobre ele, né, a única reação que pode aparecer nesse camarada é algo normal na superfície de contato. Se ela é plana em XY, né, essa força normal vai aparecer ali. Tá bom? Se a superfície é rugosa, então contato com superfície rugosa, pode, né? Imagina agora, tem o mesmo pezinho de banco, só que eu não estou apoiado numa superfície que está, sei lá, ensaboada, né? Ele está numa superfície áspera, né? Então é uma pedra áspera.
Então a gente pode fazer aparecer também uma força tangente a essa superfície. Aí essa força tangente, sempre que temos força de atrito, né? Essa força tangente está na direção oposta ao movimento que a gente tenderia a instalar, né? Então, tem aqui de novo os eixos x, y e z. A força normal permanece aparecendo. Mas é possível que apareça também, sei lá, uma força paralela a essa superfície, tá? Uma força tangencial à superfície. Então, forças normais e tangenciais à superfície. Ao passo que numa superfície lisa a gente tinha apenas forças normais à superfície. Muito bem. Seguindo adiante, né? Então, esses são casos importantes, sim, mas são casos mais fáceis da gente imaginar. É interessante a gente pensar em outras coisas. Uma possibilidade que pode aparecer com frequência, né? São o equivalente dos roletes que a gente tinha anteriormente. Mas são roletes, lembra que os roletes eles funcionavam quase como se fosse uma superfície lisa, eles só faziam força na direção normal, né? Mas como eu estou em 3 dimensões, é muito comum que esses roletes estejam sobre uma guia. Então, roletes com restrição lateral. É assim que o Craig está chamando, o Merriam e o Craig estão chamando esse dispositivo. Então, o rolete a gente tinha associado basicamente com uma rodinha mesmo, né? Então, imagina que eu tenho uma rodinha, a estrutura está fixa aí nessa rodinha. Só que essa rodinha, no lugar da estrutura estar podendo ir para qualquer lugar que ela quiser, né? Essa rodinha está andando sobre um trilho, por exemplo. Então, eu tenho um trilho aqui que define mais ou menos como que a gente pode caminhar. A gente só vai caminhar sobre essa linha, por exemplo, né? E só caminhar sobre essa linha está acontecendo o quê? Então, eu estou inserindo uma força na direção normal, claro, né? Como a gente tinha visto anteriormente, né? Podemos chamar isso de força normal ou de reação na direção de y, alguma coisa assim. Mas, se eu tenho um determinado trilho, esse trilho impede que eu saia dessa direção. Então, vai ter alguma coisa que vai ser paralela a essa superfície, perpendicular a essa superfície. Tá bom? Em seguida, outra condição possível, tá? Seria a gente ter uma coisa que a gente chama de rótula. E uma rótula é o equivalente em 3 dimensões ao que era o pino em 2 dimensões. Então, o pino em 2 dimensões fazia o quê? A gente podia girar livremente ao redor do ponto do pino, mas aquele pino estava fixo no espaço, ele não se deslocava nem em x e nem em y. Agora, em 3 dimensões, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso girar de qualquer forma ao redor dessa rótula, girar ao redor do eixo x, do eixo y, do eixo z, tá? Qualquer uma das rotações possíveis que a gente pode ter, qualquer um desses graus de liberdade não está restrito por esse cara, só que a posição x, y e z está fixa no espaço, tá? Então, é basicamente uma rótula como... Você tem uma bolinha, né? Você tem uma bolinha aqui e a estrutura está fixa. E a gente tem, então, um copinho que fixa essa bolinha. Tá, voltando ainda nos nossos problemas de biomecânica, né? Imagine se você parar para pensar a junção entre a cabeça do fêmur e o seu quadril, por exemplo, ou a parte de cima ali do próprio húmero que a gente viu, né? A gente tem uma bolinha que se encaixa num alojamento desse forma. Tá, então, basicamente o que acontece? A gente consegue girar ao redor de qualquer um dos eixos, mas a gente não tem deslocamento com relação a nenhum dos eixos. Pode aparecer, então, numa rótula como essa, ele vai inserir reações na direção, vamos dizer que se isso aqui fosse pontuar, né? Na direção de z, vertical, pode aparecer uma reação na direção de y, e pode aparecer uma reação na direção de x. Então ele está fixo, né? Todas essas movimentações são restritas por esse tipo de vínculo, tá? Então a gente já viu o equivalente de um rolete, né? Muitas vezes o rolete vai estar fixo por essa restrição lateral. Já vimos o equivalente de um pino, vamos ver agora o equivalente
de um engaste. O engaste segue sendo chamado de engaste, tá? Então, podemos chamar de engaste, conexão fixa, alguma coisa. Eu vou continuar chamando de engaste. Depende do autor que vocês pegarem. Vai ter nomes diferentes. Então, o que acontece? Eu tenho uma superfície e eu tenho uma parte dessa estrutura que está ali para dentro, está chumbado lá dentro, né? Concretei esse cara para dentro daquele ponto, tá? Então, naquele ponto, se a gente tem eixos x, y e z, mais uma vez a gente tem que pensar para a gente saber o que são as reações que são inseridas por esse apoio, a gente pensa o que esses caras restringem, né? Então, pode haver uma restrição na direção de z, uma restrição na direção de y, uma restrição na direção de x, da mesma forma como acontecia na rótula, né? Só que agora eu também não consigo rotacionar esse cara ao redor de nenhum desses eixos. Como ele está chumbado ali dentro, está concretado. Então, ao redor de cada um desses eixos, aparecem momentos reativos, tá? Então, eu vou ter um momento reativo ao redor do eixo Z, eu vou ter um momento reativo ao redor do eixo Y, e eu vou ter um momento reativo ao redor do eixo X. Então, tudo isso está restrito, né? As rotações estão restritas, então, deslocamentos e rotações restritas. Tá? Nesse caso aqui, apenas os deslocamentos estavam restritos e as rotações eram livres. Muito bem. E, finalmente, a gente está vendo um outro tipo de... Eu pulei para o 6, não sei porquê, né? Estou fazendo... Tá bonito aqui. 3, 4, 5. O 6 agora é um tipo importante de apoio, tá? Que são mancais. Então, quando eu tenho eixos, tá? Eixos de carro, eixo de alguma outra coisa. Então, um eixo é um quê? Geralmente é alguma coisa que tem um comprimento bem definido, né? Então, a gente tem uma seção transversal de uma dimensão bem menor do que a dimensão longitudinal. E esse cara, para ele ser fixo no espaço, ele está apoiado em pontos que geralmente permitem a rotação desse camarada, tá? Ele pode girar livremente, né? Imagine um motor que está acionando uma roda, tá? Então, entre o motor e a roda, eu tenho um eixo que conecta esses dois caras, esse eixo pode rodar livremente, só que eu preciso fixar esse cara no espaço também, né? Então, a gente põe mancais para garantir que esse cara fique fixo, garantir que a posição desse cara fique bem definida. E os mancais, a gente tem tipos diferentes de mancais. Eu posso ter mancais que a gente chama de mancais radiais, ou mancais axiais ou de escora. Então, tem vários tipos diferentes, mas vamos diferenciar assim com esse nome, acho que vai ficar mais fácil aqui, só para a gente fazer distinção. O mancal geralmente é o seguinte, tem a seguinte cara, tá? A gente tem... Então, tem uma calotinha assim. Tem a previsão para passagem do eixo. Então, o eixo está passando ali, atravessando esse camaradinho aqui. E quando o mancal é apenas radial, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que aquele eixo se desloque, que ele saia dessa posição para cima ou para o lado, né? Então, ele vai gerar restrições dessa forma, vou botar RAZ, por exemplo, e RAY. Nesse caso, o que eu estou chamando de eixo X? Estou chamando o eixo principal dele de eixo X, por exemplo, o eixo transversal aqui naquele mesmo plano de eixo Y e o vertical de eixo Z. Tá? É sempre importante, né? Sempre que vocês forem traçar os sistemas de referência, usem a regra da mão direita, né? Então, dedos retos na direção de X, fecha os dedos da direção de Y e o seu dedão vai da direção de Z. Tá? Então, vocês vão observar que sempre os eixos que eu estou desenhando têm essa característica, né? Começa X, fecha os dedos na direção de Y e o dedão vai dizer onde que está Z. Tá? Então, o mancal radial só faz forças nessas duas direções. Ele vai impedir que ele se desloque para um lado e para o outro, ou para cima e para baixo. Mas não tem nada que restringe esse eixo, por exemplo, a deslizar por dentro do mancal. Tá? Então, se não tivesse nada fixando, esse eixo poderia escorregar e seguir na direção de X. Por outro lado, pelo desenho dos próprios mancais, alguns mancais são o que a gente chama de mancais axiais, ou mancais mistos, tá? Tem mancais... Por isso que... Vamos chamar bonitinho, tá? Mancais mistos, no sentido de que eles são radiais mais axiais.
Tá? E os mancais mistos, então, eles vão ter a mesma cara, só que na parte de dentro deles, eles vão ter uma barreirinha. Então, o eixo ele não vai conseguir deslizar, ele vai ter, então, um degrauzinho. De um lado desse mancal, o eixo vai ter um diâmetro maior, e do outro lado, ao sair desse mancal, ele tem um diâmetro menor, e dentro do mancal a gente tem uma paredinha que esse cara encosta. Tá? E ter uma paredinha onde esse eixo encosta, né, ele vai inserir, então, forças na direção que ainda não tinha, ao redor do qual ainda não tinha aparecido forças antes. Então, a gente tem o eixo aqui, o eixo lá com diâmetro maior, tá? Estou representando, e aqui dentro, então, tem um degrauzinho. Tá? E as forças, então, que podem ser geradas por esse tipo de apoio, além das mesmas forças que a gente tinha antes, RAZ e RAY, a gente também está gerando um RAX. Tá bom? De novo, com relação àqueles eixos na direção que eu tinha listado ali, tá? Então, tem o eixo X, Y e Z. Então, com esses apoios, com esses tipos de apoio que a gente consegue, então, vincular, né? Apoios e vínculos são sinônimos, tá? Então, a gente consegue criar um vínculo entre uma estrutura em 3 dimensões e o espaço em 3 dimensões. Eu consigo fixar esses caras, tá? Em seguida, né, a gente pode pensar nos tipos de equilíbrio que a gente tinha, né? Da mesma forma como a gente tinha visto isso em 2 dimensões, né? Os tipos de equilíbrio têm a ver, então, com a forma como a gente aplica essas forças, né? E a gente tinha algumas formas antes, né, em 2 dimensões, e agora a gente tem que refletir um pouquinho mais em 3 dimensões o que isso acontecia. Então, uma das possibilidades aqui no meu corpinho ali, batatoide qualquer, né, eu tenho todas as forças que estão aplicadas nesse corpo. Se eu deslocar a segunda linha de ação dessas forças, se todas elas se cruzam num determinado ponto. Tá? Então, eu tenho F1, F2, F3, F4, por exemplo, e as linhas de ação dessas forças todas se cruzam. Então, são as forças concorrentes em um ponto. Então, claramente, como todas essas forças passam pelo mesmo ponto, né, ao deslocar todas elas, eu consigo achar eu consigo ver que essas forças não geram momento com relação àquele ponto, né? Então, para um problema como esse, né, o que eu vou me preocupar na resolução de um problema tridimensional como esse vai ser simplesmente nas somatórias de forças. E como todos eles passam sobre o mesmo ponto, o momento não é uma questão nesse tipo de problema, tá? Em seguida, imagine que eu tenho mesmo um corpo qualquer, né, e eu tenho essas forças concorrentes, só que elas não são concorrentes para um mesmo ponto, elas são concorrentes com relação a um eixo. Então, todas essas forças, né, a linha de ação das forças que agem sobre esse corpo, se eu prolongar elas, todas elas vão passar sobre esse eixo. Então, tem F1, F2, F3, F4. Elas são, então, concorrentes em uma linha. Então, digamos que essa linha, eu faço ela coincidir com o eixo X. Né? Lembre-se que a posição do eixo é algo arbitrário, eu posso escolher onde é que está esse eixo. Digamos que esse cara aí fosse o eixo X. Tá? Fica claro que nenhuma dessas forças vai conseguir gerar momento com relação ao eixo X, certo? Se todas elas, com relação a essa linha, pela qual todas as linhas de ação passam, né, não tem como a gente gerar momento com esse conjunto de forças com relação àquela linha, tá? Só que com relação a outros sistemas, né, então digamos que o eixo Y esteja para cá, o eixo Z esteja lá para cima, tá? Aí sim a gente pode ter momentos, porque elas têm um braço de alavanca claramente definido, né? Então, para um problema onde todas elas concorrem para uma linha, se eu chamar essa linha de eixo X, né, eu tenho que me preocupar, então, com as somatórias de forças, sim. A somatória de forças em Z. Tudo isso vai ser igual a 0. Mas as somatórias de momentos só podem ser diferentes, só vão envolver o cálculo, né, só preciso fazer cálculos que não serão redundantes, né, alguma coisa que vai ser diferente. Se eu fizer somatório de momentos com relação a x, eu obteria 0 igual a 0. Então, eu posso escrever somatório de momentos com relação a x igual a 0. É uma coisa trivial, não me acrescenta informação nenhuma.
essas duas equações, somatória de momentos com relação a y e somatória de momentos com relação a z, me acrescentam novas informações ao problema. Tá? Então, eu vou me ocupar com essas questões também. Além disso, eu tenho outros dois tipos de equilíbrio, né? Então, imagina, eu tenho o meu corpo ali como um todo, e eu tenho várias forças aplicadas neles, e essas forças são todas paralelas, tá? Então, F1, F2, F3, F4, todas essas forças são paralelas. Só que existe uma distância entre elas, né? Então, claramente, para eu fazer a soma dessas forças, digamos que eu tenha a liberdade de escolher, eu posso escolher, então, o eixo x como se estivesse alinhado com essas forças. Tá? Então, em termos de forças, eu só vou fazer somatória de forças com relação a x igual a zero, e eu já resolvi a parte de forças, né, de somatória de forças desse meu problema. Tá? Esse é o tipo de problema de forças paralelas, esqueci de escrever. Tá? Por outro lado, essas forças elas não conseguem, como elas todas estão paralelas ao eixo x, elas também não geram momento com relação ao eixo x. Tá? Não tem como gerar momento com relação ao eixo x. Só que elas podem gerar momentos com relação aos outros eixos que a gente tem aqui. Tá? Então, m, x, y, z, por exemplo, eu posso ter momentos com relação a y e com relação a z. Então, essas equações não são triviais, né? Poderiam, no caso geral, poderia ter uma resultante, e para esse corpo estar parado, então eu posso escrever esses caras e eu tenho informações novas. Só que, claro, né, como tudo na vida, o caso geral é um caso bem mais complexo, né? A gente não tem nenhum desses outros casos. As forças não são nem paralelas, não são concorrentes numa linha, não são concorrentes num ponto. São forças gerais, né, que podem estar aplicadas ali nesse nosso camaradinho. Eu posso ter momentos concentrados aplicados, né, binários e tal. E para esse caso geral, então, aí sim a gente aplica todas as equações, todas as nossas equações de antes, potencialmente adicionam informações para a resolução do problema. Somatória de forças em x, y e z igual a zero, e somatória de momentos com relação a x, a y e a z iguais a zero. Tá? Então, esses são os tipos diferentes de equilíbrios que a gente tem. Antes da gente partir para os exercícios, né, a gente tem que refletir também um pouquinho sobre as formas que a gente tem de vincular uma estrutura. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem então, potenciais 6 equações e eu consigo determinar até 6 vínculos que eu posso ter num determinado problema em 3 dimensões. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma caixinha que tivesse vinculada da seguinte forma, né? Eu tenho restrições nas direções de x, y e z, nesse ponto aqui, ponto A, está restrito nas direções de x, y e z, tá? Cada um desses carinhas é como se fosse uma cordinha que está amarrada numa dessas direções, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu estou desenhando aqui. Em seguida, o ponto B está fixo numa das direções aqui. O ponto lá atrás, o pontinho C, está fixo para baixo também. E esse pontinho aqui está fixo para essa lateral. Tá? Então, se você inspecionar esse sistema de fixação dessa peça, né, você vai ver que a gente tem uma fixação isostática. A gente tem restrições que permitem esse corpo que garantem que esse corpo possa ficar parado. A gente tem vínculos, relações de vínculo que permitem esse corpo ficar parado com relação a todos os eixos x, y e z e com relação a todas as rotações com qualquer eixo. Tá? Então isso é uma forma de vínculo isostático. Tá? Tem outras situações em que eu posso ter 6 vínculos. Ali eu tinha 6 vínculos diferentes, tá? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vínculos diferentes, e com isso eu fazia esse cara estar perfeitamente parado no espaço, né? Porque eu tenho vínculos capazes de restringir deslocamentos e rotações em qualquer eixo. Qualquer eixo.
Tem casos em que eu posso ter 6 vínculos diferentes e ainda assim eu ter possibilidades de girar essa estrutura, né? Ter alguma coisa que não esteja impedido nessa estrutura, tá? Então imagine que eu tenho essa mesma caixa, começo com as mesmas 3 restrições aqui. Tem uma restrição, por exemplo, nessa direção agora, tá? Fixo aqui na parede. Tem uma restrição nessa direção, nesse camarada, e mais uma restrição aqui. Não tem nada que vincule aquela outra esquina da caixa a subir e a descer. E não tem nada que vincule essa esquininha aqui da caixa, então essas duas que eu estou circundando, essas duas não tem nada que vincule na direção vertical, elas podem subir ou descer, tá? Ou seja, se cada uma delas não tem liberdade total para subir e para descer, existe um eixo, esse eixo diagonal aqui. Então, para esse eixo, embora existam 6 vínculos, que seria o que a gente esperaria num caso isostático, né? Embora haja 6 vínculos para este eixo, nada impede a rotação do corpo. Em outras palavras, esse problema não é um problema isostático, porque não basta a gente ter um número de equações bater uma com a outra, né? Tem que ser os tipos de restrições também tem que permitir e vincular tudo isso, tá? Então a gente tem esses tipos de casos, né? O caso isostático é o caso para o qual a gente tem os vínculos que são capazes de restringir deslocamentos e rotações em qualquer eixo, sem excesso nenhum, né? Sem ter equações demais, né? E assim como a gente tinha visto antes, a gente tem possibilidades também em 3 dimensões de ter vínculos demais, por exemplo. Então, se essa mesma caixinha que eu comecei a desenhar do caso isostático, ela tivesse vinculada em mais um determinado ponto, né, a gente poderia ter casos hiperestáticos, por exemplo. Hiperestáticos. Quando eu tenho, por exemplo, um excesso de vínculos. Mais vínculos do que eu precisava para restringir tudo que eu precisava, tudo que é possível acontecer em 3 dimensões, tá? Então a gente tem vários casos diferentes, tá? E o que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode ter casos como esse aqui, hipostáticos, mesmo quando eu tenho um número de vínculos correto. Tenho 6 vínculos, mas não necessariamente esse cara está com a condição estática definida para um problema em 3 dimensões, tá bom? Então é interessante a gente ir fazer problemas, né? Como sempre, acho que a gente vai encarar as peculiaridades dos casos em 3 dimensões, resolvendo problemas especificamente. Antes de eu resolver especificamente um problema, eu gostaria de botar algumas observações. Dependendo do tipo de problema, a gente vai ter algumas alternativas, né? Talvez a gente pode utilizar formulações 3D. Elas podem ser úteis. O que eu estou querendo dizer isso, né? Lembre-se que quando a gente estava estudando lá os sistemas de forças, a gente tinha visto. Quando o momento estava ali no caso bidimensional, a gente geralmente fazia aquilo que eu estava fazendo até os problemas que eu estava resolvendo no começo dessa aula, né? Então a gente inspeciona, tenta identificar qual é o braço de alavanca, resolve as quantidades de momento, sem envolver as nomenclaturas de produto vetorial, né? É perfeitamente equivalente ao escrever as notações vetoriais de tudo, mas a gente faz essa resolução pelo que o Mary e o Craig chamam de por inspeção. Então eu olho qual que é o momento gerado com relação a um determinado ponto, apenas inspecionando e achando qual que é o braço de alavanca associado a esses caras. Não estou envolvendo a notação vetorial do produto vetorial efetivamente, tá? Mas tem alguns casos para os quais as formulações 3D podem ser úteis, tá? Então a gente utilizar e escrever um produto vetorial como se fosse um produto vetorial mesmo, né? Isso vai ser útil especificamente, né? Não apenas aí, mas especificamente se a gente conseguir achar eixos que eliminem várias variáveis. Eixos ou linhas, vamos botar linhas, né? Não eixos, tá? Vamos achar linhas
do problema ou da estrutura. Que permitam a eliminação de várias variáveis. Então, um exemplo é uma possibilidade possível, desculpa, estou meio redundante hoje, né? Uma possibilidade de a gente enxergar isso seria, por exemplo, no exemplo 3.7 resolvido, tá? Então, no resolvido, eu não vou acompanhar toda a resolução, imagino que vocês tenham acesso ao livro, tá? Mas só nesse ponto de explicação da matéria é interessante a gente pensar. Então, imagine, eu tenho uma estrutura em T, metálica, tá? Então, tem a parte aqui para baixo, aqui embaixo eu tenho uma rótula, e aqui eu tenho, esse T continua aqui para cima, tá? Então, é um tubinho, e esse tubinho passa num mancalzinho num mancal radial aqui nesse ponto B. Tá? Então, a gente tem os eixos X aqui, Y e Z. Tá? E essa estrutura está carregada da seguinte forma. A gente tem, alinhado com o eixo Y, tem uma força que é conhecida. Ele está sendo resistido por um cabo que está ali atrás, tá? O cabo está atrás dessa estrutura, vamos redesenhar aqui. Daqui, ele passa ali por trás, está vinculado. Num ponto a gente sabe essas distâncias todas, sabe achar qual é a direção desse cabo como um todo, tá? Só que a gente não sabe quanto é que é essa força nesse cabo. Esse cabo tem uma tração T que a gente não sabe quanto é que é. E a gente também não conhece, né, no diagrama de corpo livre, a gente não sabe quais são as forças que agem nessa rótula. Tá? As reações da rótula a gente não conhece. Deixa eu fazer em vermelho, né? Para a gente deixar bem claro aqui. As reações da rótula na direção de Y, de X e de Z, a gente não sabe quanto é que é. E a gente também não sabe quanto é que vale as reações no ponto B. Tá? O ponto B é esse ponto do mancal aqui em cima, né? Nessa cota superior aqui. Então, o ponto A está lá embaixo, o ponto B está aqui em cima. Então, eu tenho essa incógnita de T, e eu tenho as incógnitas das reações de apoio. Se eu fosse resolver esse problema sem refletir muito, né, qualquer tipo de equação que eu fosse resolver ia envolver várias dessas incógnitas de uma vez só. Tá? E o que é interessante, então, a gente pensar nas notações vetoriais, né, imagina que a gente passe, então, um eixo entre A e B. Então, a linha AB inclui tanto a rótula e o mancal. Ao incluir esses dois camaradinhas, tanto a rótula quanto o mancal, o que acontece? Todas as forças que estão agindo tanto no ponto A quanto no ponto B não geram momento com relação a essa linha. Então, eu defini essa linha, que é uma linha totalmente inclinada, ali, numa posição qualquer, tá? Vai ser interessante eu escrever, então, somatória de momentos com relação a essa linha AB igual a zero. Porque, ao escrever isso da forma correta, e a gente vai ver como que isso é feito, tá? Escrevendo isso, somatória de momentos com relação a essa linha AB como um todo, a gente vai fazer aparecer, a gente vai descobrir a tração T no cabo diretamente, sem envolver as reações de apoio. Tá bom? Então, as formulações 3D elas podem ser úteis, sim, né? A gente pode utilizar essas notações de momento a partir de produto vetorial e tal, da mesma forma como a gente já treinou na outra parte. Só que muitas vezes, tá? A gente vai conseguir resolver um problema em 3 dimensões encarando vários problemas em 2 dimensões. Então, se eu tenho um problema que envolve diversas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, vou pegar agora outro problema resolvido para explicar para vocês o que eu estou entendendo por isso. É um problema resolvido anterior, o 3.6.
problema resolvido anterior era o seguinte, a gente tem, então, uma polia, tem uma corda amarrada nessa polia, ela está sustentando uma determinada massa aqui. Então, tem um eixo, ele passa por um mancal em B, mancal em FB primeiro, segue para outro mancal em A. Os mancais têm tipos diferentes, um é radial e outro é misto. Aqui na ponta desse eixo a gente tem, então, uma peça que tem esse formato mais ou menos. Tá? Aqui a gente tem uma manopla, e nessa manopla eu estou fazendo uma força que ela está numa direção, uma força de 200 newtons, que ela não está alinhada com nada, tá bom? Ela tem o ângulo de 60 graus com relação ao eixo vertical, que é chamado, aqui foi o eixo Y, tá? Ele chamou de eixo Y aqui. Y, Z e X. Tá? Então esse cara faz 60 graus com a direção vertical, e a projeção desse camaradinho aqui no plano XZ faz 45 graus aqui embaixo. Tá, então essa é uma força que é uma força tridimensional. Tá? Então eu poderia, sim, né, utilizar a nomenclatura e as formulações de momentos através de produtos vetoriais e tal. Só que é legal a gente pensar nesse problema como se fossem vários problemas em planos diferentes. Tá bom? Então se eu encaro apenas nesse problema aqui o plano XZ, por exemplo, então em XZ eu estou olhando essa estrutura aqui toda de cima, né? Eu tenho os bancaizinhos aqui. E eu tenho, então, a força que está aplicada na manopla aqui, inclinada. Então eu tenho a projeção naquele plano XZ, ali embaixo. E as forças que aparecem nesse plano XZ são as seguintes. O bancalzinho de B é um mancal apenas radial, então tem uma força X. Lembre-se que o X está aqui, tá? E o Z está aqui. Tem uma força X, eu tenho uma força X no mancal A. Mancal A também é um mancal axial, então ele também aparece aqui uma força na direção de Z, tá? Então nesses dois, vamos desenhar esse AZ aqui, tá? Então tem mais uma setinha AZ. Temos essas forças, a componente desse cara aqui na direção X e Z, mas esse problema, né? Esse problema em duas dimensões, problema XZ em duas dimensões, é um problema relativamente fácil da gente resolver. Ele parece muitos problemas bidimensionais que a gente tinha. Então, se essa estrutura é uma estrutura que está parada no espaço, ela especificamente ela também está parada se eu olhar apenas o plano XZ. Se eu tiver uma vista superior, eu tenho apenas esses caras ali, eu consigo resolver algumas coisas. Da mesma forma, eu consigo traçar, por exemplo, o plano YZ. No plano YZ, a gente tem alguma coisa similar, só que eu estou com essa vista lateral, né? E o que acontece agora, a gente tem aqui a nossa manoplinha está lá atrás, a gente tem uma componente dessa força, então eu tenho a força na direção de Z, de Y, desculpa. Agora sim aparece o peso daquela massa. Esse mancalzinho é um mancal radial, então vai aparecer B na direção de Y. Esse camarada aqui tem A na direção de Y e A na direção de Z, como tinha antes. E agora, então, eu tenho também uma componentezinha F na direção de Z. Tenho mais um problema bidimensional na direção YZ. E esse problema também pode nos ajudar e pode resolver. E, finalmente, eu posso olhar a vista que eu tenho aqui, essa vista... Se o eixo Z está apontando para a minha cara, né, a vista que eu tenho nesse plano XY é a seguinte. A gente tem, então, a polia com aquela força. A gente vai ter, então, as forças dos mancais vão estar somadas, né? Eu vou ter duas setinhas apontando para o lado de lá na direção de X, então vai ser, sei lá, AX mais BX. Nesse plano eu vou ter B
Y mais B mais AY, né? Os dois fazem forças nessas direções. E para essa manoplinha que a gente tinha aqui, a gente vai ter a componente Y e a componente X dessa força. Então, eu tenho um problema XY, também um problema bidimensional. E eu consigo, então, resolvendo cada um desses problemas bidimensionais individualmente e resolvendo aos poucos as variáveis do problema tridimensional. Tá bom? Então, o problema tridimensional, ele sim, a gente precisa conhecer as formulações de produtos vetoriais e tal, mas muitas vezes vai nos ajudar também a gente conseguir enxergar esses problemas várias vezes, vários problemas diferentes em duas dimensões. Tá? Já passamos 5 minutos do horário. Eu não queria estourar tanto o horário, porque agora, a partir da semana passada, desde a semana passada, na verdade, a gente tem mais aulas por semana, né? Então, eu gostaria, então, de aproveitar esse momentinho que faltava, só deixar combinado com vocês. Eu sei que a gente está em poucas pessoas aqui, vocês são 4 alunos no momento, mas a gente tem que começar a planejar o resto do semestre, né, como um todo. Eu gostaria de marcar com vocês uma provinha. Achei que vocês estavam super felizes, né? Acho que era tudo que vocês queriam ouvir nesse momento, né, para começar a semana, tá? E eu gostaria de marcar a prova para a quinta-feira da semana que vem. Então, vocês têm aí uns 10 dias para estudar, revisar, tirar dúvidas e tal. E essa prova, então, ela vai incluir o que a gente viu até agora, basicamente, tá? De cinemática das partículas e de problemas, sistemas de força e equilíbrio, tá bom? Então, isso vai ser na quinta-feira da semana que vem, e a provinha, minha intenção é botar ela no Moodle, tá? Fazer aquele sistema de prova no Moodle que, a partir do momento que você começa, você tem 2 horas para acabar. Então, você escolhe o horário que começa, porque muita gente não está presente ao vivo na hora da aula, né? E a prova vai ficar disponível, então, durante 24 horas ali na quinta-feira da semana que vem. A minha intenção, então, é disponibilizar ela na tarde da quinta-feira. Ela vai ficar da tarde da quinta-feira até a tarde da sexta-feira aberta. Vocês podem fazer em qualquer momento, quinta-noite, sexta de manhã, quinta-tarde ainda e tudo mais, tá? Eu vou explicar mais no Moodle ali como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas são provas que cada pessoa tem as suas questões, tá? Então, eu crio um banco de questões e na hora que você começa a sua prova é sorteada a partir de um banco de questões para querer dificultar um pouquinho os problemas de cópias, tá? Então, a minha ideia é saber se vocês aprenderam. Não é que eu quero sacanear ninguém, mas eu não consigo saber se alguém aprendeu se ele simplesmente copia os problemas de outra pessoa, tá? Então, por isso, eu tomo um trabalho um pouquinho maior de gerar um banco de questões consideráveis. O nível de dificuldade da prova é equivalente para todas as pessoas, tá? Mas, na hora que você começa a fazer sua prova, ele sorteia a partir de um banco de questões. Acho que vocês estão acostumados, já deve ter outros professores que fazem isso, tá bom? Então, eu gostaria que vocês avisassem, como somos poucos aqui no grupo da sala, eu gostaria que vocês avisassem lá no grupo de WhatsApp que a gente está marcando, então, uma prova para a semana que vem, para quinta-feira da semana que vem, que vai ser dia... Deixa eu abrir aqui o calendário. Dia... Então, meu calendário não está a fim de abrir. 29. 29, isso. Então, dia 29 de julho, faremos a nossa provinha, primeira prova da disciplina, tá? Caindo, então, esses capítulos de equilíbrio e cinemática das partículas, essencialmente, tá? Em termos da nossa disciplina de conteúdos novos, então, a gente vai, nessa quinta-feira dessa semana, a gente vai encerrar esse capítulo de equilíbrio, e a partir da segunda-feira da semana que vem, a gente entra numa outra parte da disciplina, que a gente vai falar sobre algumas estruturas, tá? Então, treliças e tal, a gente vai ver alguns tópicos de estruturas. Eu acho que a gente não vai percorrer todo o capítulo de estruturas do Merriam e do Craig, porque a gente tem muita coisa para ver até o final do semestre ainda, tá? Mas é interessante vocês saberem, conhecerem alguns tipos de estruturas e algumas técnicas de resolução de estruturas, especialmente de treliças. Beleza? Então, quinta-feira dessa semana marcada, e a gente faz várias resoluções de exercício desses problemas tridimensionais, e na quinta-feira da semana que vem a gente faz, então, essa prova. Tá bom? Joinhas, por favor. Certo, professor. Pois Beleza. Não, só para confirmar. Tá, show. Então tá, gente. Vocês viram, né? Teve um capítulo da outra vez que eu fiz exercícios resolvidos só em PDF. Adiantou para vocês? Ao invés de estar tudo gravado? Sim, professor, deu certo para mim, Dá, né? pelo menos.
Tá. É. Então, assim, na aula da quinta-feira eu resolvo exercícios ao vivo, mas eu gostaria que vocês tivessem acesso a mais exercícios do que eu vou conseguir resolver na aula da quinta-feira, tá? Então eu vou deixar, mais uma vez, a gente faz a aula da quinta-feira e depois, um tempinho depois, eu continuo, né? Encerramos a aula, eu continuo resolvendo e eu encaminho o PDF para vocês terem mais coisas para resolver, tá? Eu vou seguir, a minha tendência é seguir mais ou menos a ordem que eu fiz na semana passada para os problemas bidimensionais. Então a gente começa resolvendo alguns problemas mais simples, para a gente pegar a manha de como que trabalha em 3 dimensões, tá? Depois a gente resolve alguns problemas relacionados a tópicos específicos, então a mecanismos, a coisas biomecânicas, a coisas diferentes, né? Vocês vão ver que tem várias coisas diferentes, tem muita coisa muito bacana para resolver nesse capítulo aqui. Acho que eu vou fazer alguma coisa relacionada a veículos de uma forma geral. Acho que ajuda vocês aí, pro pessoal do Baja, né? Não prejudica, porque para quem não está no Baja não prejudica nada, mas para quem está no Baja, acho que ajuda a gente a refletir sobre tópicos como, sei lá, um veículo que anda num plano inclinado, o que acontece com a distribuição de pesos em cada uma das rodas, né? Esse tipo de coisa a gente pode começar a refletir agora que a gente tem essas ferramentas todas disponíveis, tá bom? Então, venham preparados aí na quinta-feira que nós vamos resolver um monte de probleminhas diferentes. Beleza? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Vou parando de gravar aqui para o arquivo não ficar muito grande. E a gente se vê, então, na quinta-feira, às 17 horas, essa semana, ao vivo, tá bom? Obrigado, gente. Beleza, professor. Até mais. Falou, pessoal. Falou, professor. Tchau, tchau. Obrigado aí pela aula. Eu que agradeço a atenção. Falou. Até mais. Falou. Até mais, professor. Tchau, tchau. Até mais.